Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Atlantic Connection, uma parceria da BMC News junto com o Jornal Econômico de Portugal, que a partir de hoje vai contar aqui com a minha apresentação e diretamente lá de Portugal terei junto comigo a Mariana Bandeira. Mariana, muito obrigada por tua participação, por estar aqui conosco, por tocar comigo aqui essa apresentação do Atlantic Connection. Então, seja bem-vinda e vamos lá. Muito obrigada, Débora. É verdade, a partir de Portugal estou eu, Mariana Bandeira, jornalista e coordenadora da área de empresas do Jornal Económico, para falar de um assunto que nos toca a todos. Na verdade, o Brasil enfrenta neste momento um período de cheias severas, ao passo que Portugal está a recuperar daquele que foi o pior ano de seca, que foi o 2022, dos últimos tempos. Neste contexto surge então também um problema a nível de seguros, para seguradoras, para segurados, e vamos debruçar-nos sobre este tema ao longo dos próximos 30 minutos, com dois convidados, a quem peço já um minuto para se apresentarem. Estamos a falar de Rodolfo Boca e Carlos Matias Ramos. Peço então que se apresentem à vez, por favor. Se é o meu caso, Carlos Matias Ramos, neste momento apenas professor da Universidade Lusófona, mas fui presidente do Laboratório Nacional de Engenharia Civil de Lisboa, fui bastonário da Ordem dos Engenheiros e andei por aí, como diria um político da nossa praça. Portanto, toda a minha atividade foi na área dos recursos hídricos, da hidráulica e mesmo na área da docência, foi sempre com esta lógica. Como vos disse, tive a sorte de ser consultor da empresa Promon, empresa enorme na altura, que tinha 3.000 trabalhadores com sede em São Paulo, para o projeto da barragem de Xingó, no Rio São Francisco, o maior rio brasileiro. E, portanto, penso que da minha parte a apresentação está feita e agora... Do outro lado do Atlântico, Rodolfo. Obrigado aí pela oportunidade, Mariana e Débora. Meu nome é Rodolfo Boca, eu tenho mais ou menos 24 anos de experiência no mercado de seguros, né? Já passei por multinacionais como corretor de seguros e também por grandes empresas de seguradoras e resseguradoras no mercado internacional. Sou formado em economia e basicamente é isso. Tenho bastante experiência hoje no mercado de sinistros, participando aí das maiores colocações de seguros no Brasil, enfim, de grandes empresas e os grandes sinistros também. Perfeito. Então temos aqui duas grandes feras aí do mercado para falar tanto da parte, né, de engenharia, de estrutura mesmo, como também da parte das seguradoras. E eu quero justamente começar trazendo essa questão das seguradoras. O que a gente está assistindo, né, acontecer aqui no litoral de São Paulo realmente chama atenção pelos números, a quantidade de chuva, de água que caiu em tão pouco tempo, não à toa, né, chegando a essa tragédia que ocorreu aqui durante esses últimos dias. Então, a demanda das seguradoras com tudo isso chegou a crescer 8 vezes no litoral paulista, né? Foram cerca de 5.000 solicitações atendidas pelas seguradoras somente entre o domingo e a terça-feira de carnaval, o que é bastante coisa, e esse trabalho não parou por aí, continuam inclusive as buscas por desaparecidos no litoral norte aqui do estado de São Paulo. Bom, a agência de classificação Moody's, ela lembra que no Brasil a gente não está, né, imune a esses eventos climáticos, né, a esse tipo de situação de acontecer por aqui, e o seguro acaba sendo, esse setor de seguro acaba sendo dos mais afetados em momentos como esse. E é exatamente isso que a gente tem visto acontecer. Então eu quero começar falando com o Rodolfo sobre esse cenário aqui no Brasil, porque por a gente não ter tantos eventos climáticos, por exemplo, como a gente, né, vê em outros países, tsunamis, terremotos, talvez exista uma certa segurança ali do brasileiro, Rodolfo, de, olha, não preciso de seguro, não tem na cultura do brasileiro essa preocupação de ter um seguro para eventos climáticos como esse que a gente está acompanhando. Você percebe isso também? É uma realidade isso? Débora, você tocou num ponto muito importante, né? Acho que o brasileiro hoje não tem a cultura do seguro, né? Acho que assim, a gente hoje é um país ainda muito cru em relação à compra de seguros e em relação aos países mais que a gente chama de maduros, né? Como a Europa, os Estados Unidos, onde a compra do seguro
é mais uma gestão de risco e uma preocupação para manter o seu patrimônio, né? Assim, hoje no Brasil a gente tem, acho que basicamente 2 fenômenos, né? Um é a questão do brasileiro achar que não vai acontecer, e a outra é que a gente é social, né? Muitas dessas pessoas que perderam suas casas no último evento, provavelmente eles não têm condição básica de sobrevivência, né? Então, o seguro acaba sendo a última coisa que ele vai pensar, porque isso, teoricamente, para ele é custo e não gerenciamento de risco. E pegando já um gancho nessa parte que você cita da situação social, né, de boa parte dessa população que está nessa região, que agora eu pergunto para o Carlos. Carlos, você conhece muito bem, já vi diversas vezes aqui no Brasil, conhece bem essa região do litoral. A gente sabe que existe um avanço, né, habitacional naquela região, por muitas áreas que são consideradas de risco, né? E claro que isso também está atrelado à questão, né, social e de condições realmente de todas essas famílias que acabam se sujeitando a um maior risco, e ao maior risco a uma quantidade imensa de chuvas como essa, né, que não é comum acontecer nem, por exemplo, lá em Portugal. Muito obrigado pelo convite, cumprimento o Rodolfo, que penso que não estou a cometer nenhuma imprecisão no nome, e começo por dizer o seguinte: o maior risco que se corre é não se conhecer o risco. E, portanto, a importância da comunicação social é determinante no processo de divulgação do risco que as pessoas correm em determinadas zonas, nomeadamente riscos naturais. Há outros riscos, os tecnológicos, não interessa para aqui abordar. Quanto ao problema do seguro, efetivamente há uma cultura europeia de procurar ter seguros em determinadas áreas. Mas isto é válido para a população que tem mais poder de compra. Para a pessoa, como disse muito bem, que tem o dinheiro contado, o seguro é a última opção. Existe legislação, nomeadamente na habitação, para quem é proprietário dos prédios ter obrigatoriamente risco de incêndios. O risco contra sismos não é assim tão claro como isso, e o Brasil não tem preocupações em relação a isso, o risco sísmico, porque não existe sismicidade induzida aí no Brasil, o que é uma benção para isso. Comparando com o que aconteceu naquela zona de interseção das 3 placas que deu origem àqueles sismos e às réplicas com intensidades incompreensíveis e com devastações que todos ouvimos na televisão. Sim. Portanto, aquilo que eu queria começar é dizer: o maior risco que se corre é não conhecer o risco. E a população não conhece o risco. Muitos planos de ordenamento do território são feitos sem ter em conta os riscos naturais. Isto é, muitas povoações são localizadas em zonas onde há risco elevado de escorregamento do solo, portanto, de deslizamentos das encostas, podendo arrastar todo um conjunto de habitações que estejam na sua base, e isso é muito característico na América Latina. Não é só no Brasil, é na América Latina. Porquê? Porque os solos são mais pobres em termos de estabilidade. São solos mais novos que os solos da Europa, e o risco de escorregamento é grande quando se atinge aquilo que a gente chama em engenharia as tensões neutras. Portanto, há uma superfície de deslizamento e ela ocorre. É muito difícil mapear tudo isto num território relativamente extenso. Mas é possível, de uma forma genérica, quando se autoriza uma urbanização, estabelecer os princípios básicos para a sua não localização. Mas isso não é só no Brasil, aqui há uns anos em Portugal. Havia um terreno cedido pelo município, pela prefeitura, para a construção de uma escola. O que aconteceu? Era uma zona que ninguém queria e, portanto, foi lá construída a escola. Passada a sua construção, verificou-se que havia um risco de deslizamento da encosta subjacente. Consequência, custos enormes na execução de obras, tendo em vista a contenção
daquela encosta para impedir o seu escorregamento, o seu deslizamento, com consequências catastróficas para aquela escola. Portanto, erros desses são cometidos com alguma frequência, e não é só no Brasil. Na América Latina, efetivamente, vemos povoações que se localizam junto às linhas de água, porque é o sítio mais plano, mais favorável, ou então em encostas que não são ocupadas, mas sem qualquer critério, sem que haja uma intervenção no ordenamento do território para evitar este risco dessa catástrofe. Voltando agora ao tema que falou sobre o facto de não haver seguros, eu quero dizer que, como bastonário, tentei, não consegui, que as seguradoras utilizassem um critério objetivo na definição do prémio de risco. O que é, não sei se entendem o que eu estou a dizer, às vezes pode haver uma terminologia muito portuguesa e pouco brasileira, mas o que é o prémio de risco? E a minha defesa era que a Associação Profissional dos Engenheiros, ao definir as especializações, isto é, há um especialista na área dos sismos, há um especialista em estruturas, há um especialista em geotecnia, a seguradora baixaria o prémio do seguro em função de quem fez o projeto, de quem licenciou aquela obra, se a obra foi licenciada com critério, com lógica, com princípios, com conhecimento. Infelizmente, as seguradoras em Portugal não foram nesta onda, o que é muito triste, porque isto valorizava o papel do engenheiro e valorizava a segurança das pessoas. Isto acontece em Inglaterra, em que a associação não é uma de direito público, é uma de direito privado, mas em que diz à população, olha, nós temos aqui gente que tem capacidade para desenvolver esta atividade, esta, com elevado nível de desempenho. E aqueles que têm esse nível de desempenho, as seguradoras utilizam essa lógica, esse princípio da associação profissional e, com base nisso, baixam o prémio de seguro. Portugal, infelizmente... Desculpa. Aproveitar essa ideia também. Não, acho que é uma rampa de lançamento para também percebermos se este cenário acontece no Brasil, ou seja, se da parte das seguradoras têm esses contactos por parte de engenheiros ou de outro tipo de porta-vozes de infraestruturas com interesse em arranjar uma solução, no fundo. Aqui no Brasil a gente tem agora o marco regulatório que a SUSEP em junho aprovou, né, e dessa parte de social, climática e governamental, de governança, na verdade, não governamental, mas hoje é muito difícil, né, assim, para grandes obras ou para médias obras, né, para os riscos de engenharia, a gente consegue ter uma regulamentação, quem é o engenheiro responsável, quem é a pessoa que está fazendo a obra, quem é a construtora, isso a gente consegue fazer. Para obras, para edifícios, a gente consegue ter, que são legalizados, vamos dizer assim, a gente consegue ter toda essa documentação, né, de condomínios, residências, indústrias, mas o Carlos citou, assim, muitas dessas construções e das principais que foram atingidas, elas são construções que são feitas por comunidades, né, o cara faz a construção com a própria mão, isso a gente nunca vai conseguir segurar. Né? Isso é muito difícil hoje no Brasil, porque a gente tem essas áreas, né, onde é muito complexo você conseguir fazer algum tipo de gerenciamento de risco, né? Elas vão expandindo, por mais que você tenha os órgãos fiscalizadores, fala para o cara não construir, que a pessoa não pode construir porque ele tem área de risco, eles continuam aumentando essas áreas, né? Então, assim, essa população não fica atendida. Mas as demais populações, elas estão sendo atendidas. Hoje, dependendo da área onde você está, você já tem uma precificação, né, onde tem risco de inundação, onde não tem risco de inundação, cobertura de alagamento tem aceitação com uma taxa mais adequada, ou de desmoronamento também. Mas, por exemplo, lugares como o Sul, que tem tido chuvas torrenciais, é mais complexo para a seguradora, porque ela sabe que vai ter o risco ali. O que teria que estar sendo feito era um fundo nacional em relação a isso, né, onde todo mundo contribuiria um pouco para que pudesse cobrir essa catástrofe, né? Mas aqui a gente não tem a cultura, né?
Eu queria pegar até o gancho nisso que você está falando agora, sobre essa questão do fundo, para entender nesse momento, porque eu acho que isso é uma dúvida até de todo mundo que está assistindo tudo isso acontecer, esse aumento, né, de sinistralidade tão rápido assim, momentâneo, de uma hora para outra, na questão do setor de seguros. Existe um posicionamento, um planejamento pontual das empresas para atender essa quantidade tão alta de sinistros em tão pouco tempo, Rodolfo? Eu acho que assim, para uma catástrofe desse tamanho, né, acho que assim, desse tipo que foi, acho que ninguém está preparado, né, pelo nível de chuva, né, Carlos, assim, que aconteceu, é inestimável, né, foi uma área bastante grande atingida, né. As seguradoras, para o primeiro atendimento, elas vão tentar concentrar o risco, levar de lugares mais próximos para fazer o primeiro atendimento, né, porque eu acho que a primeira preocupação é atender as vítimas, né, e a integridade física das pessoas, e depois você vai pensar no reparamento social dessas pessoas, de regulação de sinistro, onde as seguradoras estão preparadas para fazer isso, né. Acho que é importante também, né, quando você tem uma catástrofe dessa, as seguradoras se preparam até para fazer um fast track de sinistro, né, onde as pessoas consigam ser pesadas de uma forma mais rápida, né, nas suas residências, né, você não vai ficar lá pedindo nota fiscal, comprovação, foto, que as pessoas não têm nem documentação para isso, né, e tentar fazer de uma forma mais rápida para que ela consiga fazer o que o seguro tem, né, que é fazer a reposição do bem e ter o seu compromisso social cumprido, vamos dizer, na sociedade. Uhum. E partindo agora dessa questão do fundo que estávamos a falar inicialmente, em Portugal, curiosamente, na semana passada, o Partido Ambientalista PAN apresentou um projeto de lei no sentido de criar um fundo nessa ótica e até também um sistema, e passo a citar, nacional de cobertura de seguros para sismos e desastres naturais, que inclui um fundo para suportar os prejuízos causados por este fenómeno. E pergunto também ao Carlos, agora pela atualidade política nacional, se esta seria uma solução plausível, porque aquilo é uma espécie de PPP, ou seja, entrar o Estado a financiar as empresas aderentes e depois o segurado em si beneficiar disso, e as empresas. Pergunto se seria uma solução ou não tem pernas para andar, Carlos? Eu penso que tem poucas pernas para andar. Em Portugal existe já o seguro para os agricultores, que no caso de desastre, o Estado participa e comparticipa no sentido de dar resposta a algumas situações de catástrofes que podem induzir destruições de colheitas e outras coisas assim no género. Agora, quando se trata de propriedade privada, onde a situação é uma lógica em que o dono tem uma responsabilidade social, que é de que o edifício de que é proprietário não sofra danos, seja por uma ação de uma cheia, por uma ação de um sismo, seja do que for. Tem uma responsabilidade social. E essa responsabilidade social deve ser imposta pelo próprio Estado, porque o Estado tem a obrigação de defender dos seus cidadãos. E, na minha perspectiva, as seguradoras, com medo, talvez, com receio, com outros fatores que eu não consigo controlar, porque há fatores que definem o valor do prémio e que em termos genéricos a gente percebe como é que ele é constituído. O que acontece, e voltando ao tema apresentado pelo Roberto, é o seguinte: como é que o Estado, e em que condições, o Estado vai apoiar ou impor, como quisermos, conforme a modalidade, uma situação destas que tem custos muito grandes para os cidadãos. Isto é, quando eu estou a falar de risco contra cheias, eu estou a falar de uma população limitada, que são as populações nas zonas urbanas onde esse risco existe. E eu pergunto, vou buscar o orçamento do Estado para proteger apenas essas pessoas, e como é que eu faço para os restantes cidadãos que não estão nessas zonas de risco e que, portanto, não estão a cobrir o risco de outras pessoas? Não sei se me fiz entender. Sim. O ordenamento do território é que é um fator determinante. Eu não posso aceitar que seja permitida a construção, ou pelo menos não é permitida, que seja possibilitada a construção em zonas que sabemos são potenciais zonas ou de inundações, ou de risco de rupturas por indução, porque a água, eu costumo dizer, a água tem personalidade.
E muitas vezes as pessoas esquecem-se dessa personalidade ao definir critérios de projeto de localização das diferentes partes urbanas. Eu há uns anos fiz um livro sobre risco-análises no caso de barragens e no caso de eventuais acidentes com barragens, como é que se deve atuar. E é aquilo que foi aqui referido, não só na prevenção, mas no pós-acidente. E o pós-acidente implica um conhecimento muito grande do risco de inundação, pressupõe um planeamento das zonas que vão ser afetadas, pressupõe como é que eu vou tirar as pessoas, como é que eu os bens, como é que eu vou recuperar esses bens. O risco cobre esses bens todos, independentemente das pessoas serem avisadas que ali não têm condições para ter aquela atividade. Portanto, há aqui um problema que é complexo e que tem a ver com o seguinte, no meu entender. O Estado não se pode substituir aos privados, porque o orçamento resulta de contribuições de todos os cidadãos. E há cidadãos que estão em zonas porque escolheram essa zona, ou outros porque não tiveram condições, porque herdaram, etc., etc., mas há outros cidadãos que não têm nada disso. E, se for o orçamento do Estado, o que é que acontece? Esses cidadãos que não estão em risco estão a pagar, ou pelo menos não estão a usufruir, de uma benesse que é dada para quem está nessas zonas críticas. O que eu penso que é fundamental é o seguinte: mapeamento, loteamento, zonamento do território para evitar, para minorar, eliminar não há, risco nulo não existe, para minorar situações que possam criar catástrofes, que é o que está em causa. Não sei se vejo aí a acenar às vezes que o Carlos vai falando, pergunto se também é um problema que se coloca do seu lado do Atlântico e se essas necessidades de mapeamento e monitorização são as mesmas. Eu acho que é a mesma complexidade, né? Porque a gente aqui no Brasil, inclusive, a gente é um país continental, né? Onde a gente tem o clima do sul, ele é completamente diferente a gente tem um lugar que chove muito e um lugar que é seca, cerrado, né? Ou quase não chove, né? Então, assim, como é que a gente vai mensurar isso? E como é que a gente vai botar o mutualismo do seguro nessa questão, onde todo mundo contribui um pouco para que todo mundo seja beneficiado lá no final. Esse cara, o cidadão lá do Cerrado, ele nunca vai ter uma cheia, né? Então faz sentido isso para ele, né? A gente vê pelo outro lado as seguradoras também investindo, né, nessa parte de sustentabilidade, né, tentando pegar riscos mais com carbono, menos carbono, que poluam menos, né? Tem esse outro lado também que não resolve, mas não resolve o problema, né? Você conseguir ter iniciativas, né, para essa parte mais de ambientais, né, de energia limpa, menos carbono, mas que não resolve o problema na prática de quem precisa da cobertura hoje, né? Você vai resolver isso a longo prazo e diminuir os danos causados ao clima, né? O Carlos comentou aí do agronegócio, né? A gente, nos últimos 2 anos aqui, devolveu no Brasil quase 20 bilhões para os agricultores por conta de 2 efeitos grandes aqui. Um, seca, e outro, muita chuva. Então, assim, como é que resolve esse negócio? Você aumentando a sua área, né? A gente tem só 20% do agronegócio segurado no Brasil, né? Que é um dos exemplos de clima, né? Os outros 80% não estão, porque ou são grandes propriedades, ou eles entendem que não estão sendo afetados pelo clima, mas não deixa de ser mutualismo para a própria cadeia, porque parte dessa cadeia acaba tendo restrições de seguro, porque você limita muito o risco. É só onde tem o problema, que é o problema do alagamento, que é o problema do desmoronamento. Você só tem uma área afetada e você não consegue expandir o seguro para que a gente tenha mutualismo de todo mundo. Não sei se o Carlos gostaria de complementar, porque eu acho que ele tem bastante experiência para nos ajudar. Sim. Não, eu só queria dizer o seguinte: as pessoas sentem as cheias urbanas, mas depois, passados uns tempos, já não se lembram delas. Pessoas que tiveram catástrofes induzidas por uma situação de cheia, passado um tempo a memória é curta.
E, portanto, passados uns meses, não vão pensar, eu devia ter tido um seguro, eu devia ter tido medidas estruturais no sentido de minorar os efeitos, etc. Porque a memória do homem é curta nestas coisas. E a memória dos centros urbanos ainda mais curta é. Os centros urbanos sentem as cheias, mas, passado pouco tempo, deixam de sentir. Se formos agora a Lisboa, que vai estar um grande projeto no sentido da captação das águas em excesso, portanto, um sistema de drenagem mais eficaz para Lisboa, as pessoas agora dirão, para que é que se vai gastar tanto dinheiro? Porque já não pensaram nas cheias que tiveram. É este um grande problema de quem lida com estes temas. O facto de que ocorre uma situação de catástrofe e, passado alguns tempos, esquecemos-la. Vejamos o que aconteceu em Lisboa com o terremoto de 1755. Logo depois introduziram-se medidas, tanto quanto possível, com alguma eficácia, logo após o terremoto, mas no fim do século XIX e princípio do século XX, ninguém falava em sismos. Ninguém se preocupava com o tema. Porque já era há muito tempo, isso já passou, já não vai acontecer. É este não vai acontecer que faz com que a cheia se transforme em catástrofes, em mortes e em destruição de bens que o Estado tem a obrigação de preservar. Perfeito. Bom, não sei se fui claro nesse objetivo. Sim, foi bastante. Aliás, eu quero muito agradecer pela tua colaboração. O nosso tempo passa muito rápido, inclusive a gente já está, né, chegando aqui ao finalzinho. Então eu quero muito agradecer a tua participação, Rodolfo, aqui do Brasil, trazendo um pouco da visão desse setor, né, das seguradoras, e também, claro, a tua participação e o teu tempo aqui conosco, Carlos, trazendo, né, o teu conhecimento em relação a isso e justamente aos riscos, né, que temos sim também aqui do Brasil, né, Mariana? É verdade, e foi de facto um gosto estar aqui convosco, Débora, Rodolfo e Carlos. Isso eu consigo também em casa e é por isso que nos despedimos neste momento, deixando desde já a promessa de que regressamos na próxima semana com novos temas e outros convidados. Continua a seguir o Atlantic Connection em podcast e vídeo.